Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui pro crescimento do nosso canal. Tem também o botãozinho, o botãozinho vermelho não, né? O botãozinho azul de Seja Membro do canal, onde você tem conteúdos exclusivos. Tem o nosso grupo do WhatsApp, onde eu te deixo super bem informado e você conhece outros São Paulinos espalhados pelo Brasil. Tem os vídeos para membros exclusivos. Hoje eu contei os motivos que fazem o Zubeldia apostar no Alisson e fazer com que ele jogue 12 jogos consecutivos. A gente apurou essa situação e trouxe detalhes. Tem também as lives exclusivas, tem um novo programa que a gente vai começar a rodar aqui a partir da próxima semana. Tem a Liga no Cartola, enfim, tem os benefícios que você pode conferir aí no Seja Membros. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Alan Franco não teve lesão detectada. Não houve uma torção no tornozelo, né? Ele que preocupou bastante a situação dele num confronto contra o Náutico. Teve uma entrada ali com o Bruno Mezenga na reta final da partida, até o tadinho do Luca, né? O Luca iria entrar novamente, só que aí com essa lesão do Alan Franco, o Zubeldia teve que trocar a substituição, porque não dá para colocar um atacante e tirar um zagueiro, né? E aí o Sabino acabou entrando, o Luca ainda não estreou como profissional. E aí o Alan Franco saiu amparado, né? Não conseguiu sair sozinho, o tornozelo estava bem inchado, e aí existia a expectativa, né? O que de fato aconteceu. O Alan Franco ele tá com um trauma no pé esquerdo. O trauma é basicamente dores, tá? E tem níveis de trauma. Tem a do Lucas, que foi um pouco mais séria, e tem outras que são mais tranquilas, por exemplo. É a mesma situação do Beraldo, lá em 2023, no confronto de ida contra a LDU. Vocês vão lembrar, ele teve esse trauma também, acabou ficando de fora do jogo do fim de semana, mas na semana seguinte, no jogo da volta, no Morumbi, inclusive na eliminação da LDU do próprio Zubeldia, o Beraldo estava em campo e não foi mais problema naquela situação. Aí ele passou por exames médicos que não detectaram uma contusão, então não houve uma torção, não houve um ligamento, não houve um rompimento, então não há uma contusão, que de fato o local ainda está inchado, né? Ainda não desinchou completamente e ainda está doendo um pouco. Então é bem difícil, se a gente for pegar os dias, né? Hoje, quarta-feira, ainda tem quinta para sexta já jogar, dificilmente o Alan Franco deve ter condições para pegar o Fortaleza no estádio do Morumbi. Mas a expectativa é de que ele possa voltar contra o Alianza Lima se confirmar um trauma apenas simples. Desinchando, parando de doer, ele já deve retornar aí o mais rápido possível. São Paulo acredita que não é um caso, por exemplo, do próprio Lucas Moura, como a gente falou. O Lucas ficou de fora por um trauma, porque foi um trauma um pouco mais específico. Foi num campo, num tipo de campo diferente, foi um trauma um pouco mais agressivo até, uma pancada mais forte. Então, das notícias piores, né, sempre, entre aspas, melhor não é, né? É sempre menos pior um jogador ter trauma, porque aí são dores que dá para manusear melhor do que propriamente ter uma torção ou um rompimento. Então, das piores notícias que poderia se ter sobre o Alan Franco, a melhor possível seria a não contusão, que não tivesse nada. Mas como o tornozelo estava bem inchado, seria bem difícil. Então, o Alan Franco não vai passar por cirurgia, vai depender muito do seu caso clínico, né? E aí o São Paulo usa esse termo, esse caso clínico. Vai depender muito nos próximos dias, conforme esse inchaço for diminuindo, a dor for parando, para ele poder voltar a treinar normalmente, e aí já estar à disposição do técnico Zubeldia, tá? Lucas Moura treinou normalmente nesta quarta-feira, e aí a expectativa de fato é dele estar em campo contra o Fortaleza. Nesta quarta-feira houve o treinamento que contou com jogadores que não atuaram contra o Náutico, ou que atuaram pouco, por exemplo no caso do Sabino. E aí houve um complemento de jogadores das categorias de base. Vários jogadores da base de Cotia foram para o CT para fazer coletivo, para ajudar nos treinamentos. E aí os que jogaram mais tempo lá no Morumbi acabaram ficando na parte interna.
E aí o Lucas Moura participou normalmente de todas as atividades, sem nenhuma restrição, sozinho, não foi acompanhado por fisioterapia, por nada nesse sentido. Então, a expectativa é dele repetir o mesmo processo na quinta-feira e aí estar disponível de vez para pegar o Fortaleza. Acho bem difícil do Lucas já voltar como titular. A expectativa é dele ficar no banco de reservas e, quem sabe, jogar ali de 20 a 25 no máximo, a depender do jogo, 30 minutos para o Lucas Moura. A expectativa do atleta é de ter essa minutagem contra o Fortaleza para o confronto de terça-feira que vem contra o Alianza Lima, fora de casa, ele tenha já condições de fato de pelo menos atuar por 45 minutos ou quem sabe até 60, a depender como vai ser esse seu processo de recuperação de uma partida para outra. Mas fato é que o Lucas Moura está bem, treinou bem, tá voando, e aí agora finalmente, depois aí de muito tempo, né? O Lucas Moura não joga nem desde a eliminação do São Paulo lá, naquele pênalti bem mandrake no Paulistão. Então olha quantos jogos já se passaram, né? O São Paulo tá invicto, inclusive, né? São 7 empates e 4 vitórias, 11 jogos, olha quanta coisa aconteceu, várias rodadas de Brasileirão, primeiro jogo da Copa do Brasil, um turno inteiro já de Libertadores, agora finalmente o Lucas Moura vai estar à disposição. A tendência mesmo é dele ser levado pelo menos para o banco de reservas para pegar o Fortaleza, ganha uns minutinhos, ritmo de jogo, para tentar chegar o mais pronto possível para pegar o Alianza Lima. Ferreirinha também treinou normalmente nesta quarta-feira, junto com o Lucas. O camisa 11 fez todo o trabalho de aquecimento, todo o trabalho técnico, tático, então existe a expectativa dele estar disponível também para pegar o Fortaleza. Vai depender muito, né, da questão do que o Zubeldia pretende, se ele vai querer segurar um pouco o Ferreirinha nesse quesito, já que o Ferreirinha teve essa sobrecarga muscular, foi por conta disso, inclusive, que ele ficou de fora. Mais uma vez a coxa esquerda, as últimas contusões musculares do Ferreirinha, todas aconteceram na coxa esquerda, então é onde tem uma maior atenção, ali é onde o jogador acaba sentindo mais quando ele está desgastado. E ele ficou de fora do confronto contra o Náutico, sequer foi por banco de reservas. Na própria terça-feira, pela manhã, a gente conversou que ele estava relacionado para a partida, treinou normalmente de manhã, só que aí por conta dessa sobrecarga o Zubeldia optou por tirá-lo dos 90 minutos da partida. Ele até foi lá pro Morumbi, estava lá com os jogadores, mas não estava entre os relacionados. Ele treinou normalmente e aí vai depender muito do Zubeldia. Contra o Alianza Lima é certeza absoluta. Na próxima terça-feira, Libertadores, Ferreirinha estará à disposição, assim como o Lucas Moura. Agora, sua escalação para pegar o Fortaleza vai depender muito, único e exclusivamente do Zubeldia. É num cenário parecido com o que o Lucas teve contra o Náutico. O Lucas, clinicamente, ele estava apto pro jogo. Só que o Zubeldia decidiu não levá-lo e deixar ele mais pronto para o confronto contra o Fortaleza. Então pode ser que aconteça isso com o Ferreirinha, mas clinicamente tudo indica, já que ele treinou normalmente nesta quarta-feira, tudo indica que ele deve estar clinicamente apto para pegar o Fortaleza. Vai depender aí da escolha da comissão técnica. Arboleda também, tá? Expectativa também é do Arboleda estar disponível para esse confronto contra o Fortaleza e aí ele já retornaria. E aí, creio eu, né, que Lucas Moura, Ferreirinha, Arboleda, todos descansados, eles devem pelo menos ter alguma minutagem contra o Fortaleza para chegar um pouco mais prontos com o ritmo de jogo para pegar o Alianza Lima fora de casa. Esse confronto tem sido tratado internamente como decisivo. São Paulo acredita que vencendo o Alianza Lima lá fora de casa, basicamente já encaminha sua classificação, já que tem mais 2 jogos para serem realizados no estádio do Morumbi. Beleza? Bora continuar trazendo mais um pouquinho aqui. Eu até anotei algumas coisinhas para a gente trazer mais detalhes. Um assunto que vocês me pedem bastante. Thiago Mendes, vai ter alguma coisa na próxima janela de transferências? O São Paulo vai buscar alguma coisa? Vai buscar de novo uma contratação? Eu evito trazer especulações nesse sentido, mas como me perguntam bastante, acho que é importante a gente trazer em vídeo para esclarecer. O São Paulo monitora o mercado em busca de um volante, mas esse monitoramento ele ainda é menor do que a busca por um centroavante naquele estilão Cedric, né? Mais barato, no mesmo estilo do Cedric. Rodagem europeia, experiente e barato, né? O modelo Cedric Soares foi muito comemorado internamente.
E aí o São Paulo busca prioritariamente centroavante, porque entende que há uma necessidade maior. Por quê? A questão de volante, o São Paulo até já chegou a tratar com mais urgência, mas agora está bem menos. Por quê? Alisson se deu bem como primeiro volante. Você recuperou o Marcos Antônio. Bobadilla está voltando a jogar ali alguns minutos. Você tem o Luan voltando, então a situação do Luan vai ser analisada também para ver como que ele volta, para ver se de fato o São Paulo vai atrás de um volante. Você tem o Negrucci ainda, que é um complemento ali que pode acabar ajudando. E ainda você tem Luiz Gustavo, que a expectativa, ele tem correspondido muito bem ao tratamento, a expectativa é dele voltar às atividades físicas em julho, e aí provavelmente, né, ficando apto ali já para agosto, já poder voltar às atividades no futebol, pelo menos é um indício neste momento, é uma previsão. E o Pablo Maia deve voltar na semana que vem contra o Alianza Lima, no mais tardar no fim de semana contra o Palmeiras. Vai depender muito do Zubeldia, você vai querer segurar o Pablo Maia ou não. Acho que até contra o Palmeiras é difícil por conta do sintético. Então ele leva o Pablo contra o Alianza ou ele deixa para outra semana, ali para a segunda semana de maio. Então você já vai ter Luan, você vai ter o Pablo voltando e em agosto você vai poder ter o retorno do Luiz Gustavo. Então aquela emergência, o São Paulo já falou, opa, acho que não é tão emergente assim. Então o São Paulo não vai fazer nenhuma loucura para a contratação do Thiago Mendes. Uma coisa importante que eu vi muita gente comentando e perguntando. Superbet, neste momento não há nenhuma conversa, nenhum indício, absolutamente nada para a Superbet ajudar na contratação do Thiago Mendes, tá? O Superbet não está participando e dificilmente vai participar da contratação do Thiago. Não é um atleta de um perfil parecido com o Oscar, que a Superbet entende que vai valer o investimento. Caso o São Paulo evolua nas tratativas com o Thiago Mendes, vai ser naquele molde que a gente já falou. Num primeiro ano de contrato ele vai receber menos para compensar em 2026 e quiçá em 2027 se ele tiver 2 anos e meio de contrato. Porque em 2025 o São Paulo precisa enxugar um pouco mais a sua folha salarial. Então se ele topar ganhar bem menos em 2025 para depois compensar, ele pode vir jogar no São Paulo. Mas o Thiago está valorizado no mercado, tem várias outras equipes de olho na sua situação. Quando ele estiver livre no mercado, com seu passe na mão, a tendência é de receber vários contatos, então fica toda essa questão aí do Thiago. Mas não é só nessas condições que o São Paulo vai fazer alguma contratação, alguma movimentação do Thiago, mas neste momento o São Paulo não está concentrado aí nas tratativas com o Thiago. A preferência em um primeiro momento é fechar com a possibilidade de um novo centroavante nesse estilão Cédric Soares. Combinado? Esse foi o vídeo de agora, né? Não é só de hoje, porque agora tem 3 vídeos aqui no canal. Um é para membros e 2 aqui para o público geral. Mas esse foi o vídeo de agora. Esse vídeo dá 5 horas. Agradecer a todo mundo que está apoiando aqui o nosso canal. Deixe o seu like, conheça o clube de membros também. E amanhã, a partir das 7 horas, eu volto com um vídeo novinho, trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo. Combinado? Até a próxima. Valeu! Tchau!